Então, boa tarde a todos. Espero que tenham tido um bom almoço, uma boa pausa. É a minha honra apresentar esta mesa, que agora segue, subordinada ao tema o espaço, o corpo e a subjetividade da mãe. Então, nesta mesa, tenho presente, e vou passar por esta ordem a apresentar, o arquiteto Marco Martínez, a professora doutora Eduarda Carvalho e a doutora Paula Campos. Relativamente, fazendo uma breve síntese curricular das pessoas que aqui estão e que temos a honra de ouvir, o arquiteto Marco Martínez é licenciado em Arquitetura pela Universidade Lusíada de Lisboa, é arquiteto numa empresa, Guedes Cruz Arquitetos, foi cofundador da Área 84, experimental em Performance Art Studio, tem participado em diversos festivais de arte urbana, nomeadamente Pop Art, Urban Art Festival, Short Film Festival, Quartet Theatre, acho que o currículo não está atualizado. Participou no New Generation Artists, no edifício CTT em Lisboa, na instalação de vídeo. E em 2014 foi distinguido com o prémio Ashitizer, estou a papaguear, na categoria institucional, tendo recebido uma congratulação da Presidência da República Portuguesa pela promoção internacional das artes e da cultura. Relativamente à professora doutora Eduarda Carvalho, ela é psicóloga clínica, licenciada, mestre e doutorada pela Faculdade de Psicologia em Psicologia Clínica. Tem o curso geral de canto na Escola de Música do Conservatório Nacional de Lisboa. Tem um curso de especialização pós-graduado em musicoterapia que concluiu no Funchal em 1995. Tem uma especialização em canto pré-natal da Associação, eu não sei falar francês, mas pronto, vou fazer um esboço, de chant pré-natal e de la musique de la petite enfance, qualquer coisa deste tipo. É professora convidada no mestrado de musicoterapia da Universidade de Lusíada de Lisboa e no Master de Criação Artística, peço desculpa, uma especialização em musicoterapia pela Universidade de Paris-Sorbonne. Integra projetos de investigação, que parece-me que lidera, em curso na maternidade do Dr. Alfredo da Costa, que já foi referido hoje de manhã pelo professor João Justo, na área da musicalidade comunicativa em perinatalidade, é psicoterapeuta e é psicodramatista em atividade privada. Não sei como é que tem tempo para tanta coisa, mas pronto. A doutora Paula Campos é psicóloga clínica e é psicoterapeuta psicanalítica, é membro fundador e efetivo da Psirrelacional, é membro da Assembleia Geral e da Comissão Científica da Psirrelacional, colabora na qualidade de formadora em vários seminários da formação avançada em psicoterapia psicanalítica relacional desta organização. É membro da International Association for Relational Psychoanalysis and Psychotherapy e do seu percurso profissional salienta-se o trabalho psicoterapêutico que desenvolveu com crianças em meio escolar, com adolescentes em meio institucional em São Paulo, no Brasil, e com adultos em atividade privada. Finalmente, trabalhou também ao nível da terapia de bebés, em contexto hospitalar. Portanto, é nesta qualidade que estas pessoas aqui estão. E eu agora vou passar a palavra, em primeiro lugar, ao arquiteto Marco Martínez. Boa tarde. Ok, obrigado. Estas tecnologias. Portanto, queria agradecer o convite da Universidade de Psicologia de Lisboa por estar aqui presente, que foi feito através de um grande amigo meu, Filipe Batista Bastos, que me desafiou para estar aqui presente hoje. Isto para a psicanálise não é propriamente a minha área, portanto, não deixa de ser um desafio complexo para mim,
Pronto, e venho, portanto, compartilhar algumas experiências que tenho no meu trabalho, enquanto arquiteto, relacionadas com o tema proposto, que é o espaço, o corpo e a subjetividade da mãe. Portanto, o processo de criação em arquitetura passa por existir uma intenção, um programa, um objetivo, uma relação intensa com o cliente, um lugar com as suas características próprias, históricas, culturais e climáticas. Ou seja, nós, para arrancar a fazer seja o que for, um ato criativo, não é? Portanto, na nossa área, uma criação, que é como nós entendemos a arquitetura, primeiro tem que haver alguém que nos contacta, não é? Portanto, que tem uma intenção, e a partir daí há um lugar que tem que haver uma relação com ele e começamos a desenvolver uma relação mais próxima. Portanto, para nós, os nossos pacientes são os clientes. Temos uma relação muito intensa, portanto, todos os clientes têm ideias na cabeça, vêm com ideias pré-concebidas e com ideias reais do que é que pretendem, e depois passamos por um processo no fundo, de conquistas mútuas e de entendimentos e de formação. Eu penso que há uma formação mútua, portanto, nós aprendemos com os clientes como os clientes aprendem connosco, portanto, na nossa evolução, assim, dizendo assim. Isso faz com que se comece a pensar como é que vamos desenvolver as coisas, portanto, todo o processo criativo e, portanto, a arquitetura, o princípio da arquitetura e os projetos arquitetónicos têm muito a ver, estão muito ligados aos lugares. Pronto. Há uma análise profunda de um lugar, tentar haver um entendimento, portanto, em que o que se pretende construir lá passe a estar ligado a esse território, não é? Portanto, a ideia é sempre essa. E que cumpra a função, tem uma função também. Ok, passando à frente. Agora, relacionando isso mais com o tema da questão da espacialidade, no fundo nós criamos espaços, eu gostava de compartilhar uma experiência que tive com o professor Carlos Jus, porque eu na altura trabalhava num ateliê e ele estava a tirar um curso em arquitetura por prazer, digamos assim. E eu ajudei-o a fazer alguns trabalhos. Está muito bem. Portanto, ajudei-o a fazer alguns trabalhos. E recordo-me, portanto, de um dos trabalhos, era uma casa que ele queria desenhar, em que o quarto era dividido em 2 espaços, portanto, em que havia uma porta grande, e quando a mulher queria deixar o homem para ter uma relação mais íntima, abria a portada e deixava o homem entrar. Portanto, porque, segundo ele, a mulher tem uma intimidade espacial muito mais ligada, mais íntima do que o homem, não é? Portanto, agora podíamos ir aos nómadas, etc., por aí fora, mas de facto, isso acontece muito no meu dia-a-dia, portanto, sobretudo na área residencial, na habitação, existe uma relação muito intensa com as mulheres, sobretudo, porque vêm sempre com as ideias convictas, mais convictas do que é que pretendem, têm a mente mais organizada, como é o que me transmitem, pronto. Uma capacidade múltipla de organização. Pronto. Agora, voltando aqui ao caso do Carlos Jus, eu gostaria de falar um bocadinho também da minha experiência. Pronto. Está ali a minha mulher. Nós, quando tivemos o nosso primeiro filho, o que aconteceu foi que, antes dele nascer, uns meses antes, ela teve a necessidade de alterar todo o espaço. Portanto, começou a pintar a casa, começámos a alterar tudo o que poderia ser perigoso. Portanto, houve uma alteração do nosso espaço em que nós vivíamos, à espera que, quando chegasse o bebê, de estar, no fundo, tudo em condições. No nosso segundo filho, já foi um bocadinho diferente, porque, como, entretanto, comprámos uma casa, refizemos a casa já a pensar nisso, portanto, em que criámos espaços mais perto, para as crianças, no início, estarem perto, com portas em vidro transparentes, em que podíamos manter a nossa intimidade, mas, em simultâneo, até pela experiência que já tínhamos tido antes, manter um bocadinho a nossa própria identidade, portanto, não perdermos uma série de
premissas e relações que temos na nossa vida, portanto, mas mantendo essa aproximação com eles, portanto, porque eles precisam estar ali perto e haver essa relação toda. Pronto. Outro conceito que eu vou tentar avançar um bocadinho, pronto, outro conceito importante na mulher é a flexibilidade do corpo, não é? Na transformação que a mulher tem nesse período. Portanto, a mulher é um ser, de repente os órgãos movimentam-se todos e geram espaço, não é? Portanto, há uma metamorfose gigantesca e o homem não tem, só se for por outros meios, e isso é muito interessante, não é? Até a nível arquitetónico. É um conceito que hoje em dia se está cada vez a aplicar mais, que é o conceito da flexibilidade dos espaços, em que no mesmo espaço pode haver várias situações, não é? Portanto, eu estava há pouco tempo a falar com um amigo meu que vinha de Nova Iorque e que é dentista, e ele vai lá dar consultas e no mesmo espaço que durante o dia ele dá consultas de dentista, à noite converte-se num escritório de informáticos. Portanto, há uma própria flexibilidade arquitetónica dos espaços. Portanto, as coisas estão a mudar. Eu há cerca de 3 semanas estive em Copenhague, na Dinamarca, numa conferência de co-living, que é outro conceito que está emergente na nossa sociedade atual, em que as pessoas, em vez de viverem numa casa, portanto, partilham espaços. Portanto, eu tenho um espaço privado e depois tenho uma sala compartilhada, tenho uma cozinha, tenho uma série de áreas completamente partilhadas. Portanto, que isso altera um bocadinho a nossa noção de privacidade da nossa casa. Mas que, contrariamente ao que se pensa, que isso é uma coisa muito ligada aos estudantes, etc., há muitas pessoas com uma certa idade que acabam por estar nesses espaços, porque acabam por não estar sozinhas e acabam por ter uma vivência mais em comunidade do que de outra forma. Portanto, esse conceito de co-living, nós agora podíamos falar do polo virílio, da evolução do conceito, por exemplo, do cibermundo aplica o pior, que as próprias tecnologias evoluem, ou a própria evolução da tecnologia altera o conceito de família, por aí fora. Mas eu não vou entrar tanto nessa área, vou manter mais dentro da minha área, que é a arquitetura. Okay? Pronto, depois há outra relação extremamente forte, na minha opinião, eu estou a tentar criar uma relação entre o tema e a arquitetura, que é a minha área. Há uma relação que me parece extremamente forte, que é o ato de sofrimento na arquitetura enquanto criação, que é de alguma forma, eu penso que na mulher também deve existir. Portanto, eu não sou mulher, mas penso que essa de repente a mulher transforma-se, portanto, os órgãos movimentam-se, a sua imagem que ela está habituada transforma-se, e o próprio ato do nascimento do bebê é um ato de sofrimento. Se não fosse através das epidurais e etc., não deixa de haver dor associada e portanto, neste sentido, já me perdi. Portanto, a relação que criamos enquanto arquitetos com o contexto social, pronto, agora perdi-me um bocadinho, peço imensas desculpas. Okay. Pronto, essa relação de sofrimento, nós acabamos por sofrer imenso enquanto arquitetos, porque nós queremos que a imagem, portanto, do que nós criamos na sociedade esteja o mais perfeito possível. Portanto, tenho até uma questão é um bocadinho um reflexo da nossa própria imagem. Portanto, e nesse sentido eu penso que a mãe, relativamente ao bebê, acaba por ser idêntico, não é? Portanto, eu até escrevi aqui uma frase que diz assim: o arquiteto na atualidade utiliza imagens tridimensionais, computadorizadas, as maquetes, os esquiços. A mulher utiliza as ecografias, as análises, como processo de antevisão de um futuro que se pretende o mais perfeito e belo possível. Portanto, eu acho que existe um sentimento belo também, né, na nossa sociedade, tanto na parte da arquitetura como na parte do nascimento e da mulher e tudo isso, que por vezes pode criar alguns problemas na mulher, certo? Pronto. Ontem, por exemplo, eu escrevi aqui também, porque foi ontem quando vinha de uma reunião na A5 de Cascais, fiz um desvio para ir ao Estoril, para ver como estavam as 3 casas. Foi um projeto que fiz há algum tempo, fui ver como estão. Passei, olhei, ok, estão bem. Segui. Pronto. Eu acho que
nós acabamos na arquitetura por ter uma relação muito próxima com a mãe e com a criança. Portanto, não quer dizer, há um paralelismo muito, muito interessante nessa matéria, porque nós não queremos que os projetos sejam subvertidos, portanto, temos sempre uma ligação com eles. Ainda há pouco tempo, soube numa história que o Peter Zumthor, na Suíça, que é um arquiteto bastante conceituado, fez umas termas que são uma obra fabulosa, soube da possibilidade de um grupo enorme de hotéis comprar as termas e alterá-lo, portanto, e ele próprio comprou as termas para não alterarem a sua obra, não é? Portanto, nesse sentido, acho muito interessante. Não sei se Portanto, o arquiteto ok? Pronto, outro fator que é fundamental, que eu acho que tanto na parte da relação da mulher com o filho e nos arquitetos, portanto, e nós e nas pessoas em geral, é a surpresa, não é? Nós, quando entramos em espaços, o surpreender dá-nos motivação de viver. Portanto, isso faz com que os nossos objetivos, a nossa própria vida, ganhem um rumo. Eu acho que a própria o facto de nos surpreendermos, e a arquitetura pode surpreender, isso dá um input, pode interferir na própria forma como as pessoas vivem. Pronto. Em que na mulher isso também... Acho que essa relação, depois, quando os bebés nascem, há uma aprendizagem mútua, uma surpresa, uma ligação bastante forte. Pronto. Portanto, a subjetividade em arquitetura associada a uma relação cultural e histórica dos lugares. Ou seja, portanto, a arquitetura, a subjetividade na arquitetura está sempre associada à história, à própria cultura de um determinado lugar. Por exemplo, se eu fizer um projeto em Singapura, não é, em que para se poder viver, para se poder ter uma casa em Singapura, eu tenho que casar, enquanto não for casado, porque por uma questão de espaço, não é, uma ilha pequena, muito densa, as pessoas não podem viver não podem ter direito a casas a não ser que se casem. Portanto, é completamente diferente de fazer um projeto, por exemplo, nos Estados Unidos, não é? Portanto, que é um desloque de carro em que a escala é completamente diferente. Portanto, essa ligação da subjetividade, que é um dos temas, passa muito na arquitetura por aí, porque tudo o resto há uma grande percentagem na arquitetura que é 80% de racionalidade, de análise, de relação com os clientes, de perceber uma relação mútua, e depois temos os 20% de criatividade, que no fundo se coloca num shaker e que nos dá um bocadinho a evolução do processo. Portanto, acaba por ser o que distingue o próprio objeto arquitetónico. Pronto, agora vou falar um bocadinho da matéria em si, não é? Portanto, que também é outro elemento. Portanto, a matéria como a pele, que é das mulheres, não é? Que é o órgão, que é o maior órgão do corpo, que é expansivo, não é? Portanto, é um material expansivo, sofre flexível e impermeável, deixa respirar a pele, portanto, autorregenera-se. Isso é o elemento perfeito para nós arquitetos. Portanto, uma matéria dessas era espetacular, porque conseguiríamos fazer muito mais facilmente o que nós pedimos. Não estávamos tão ligados ao lado técnico, que existe muito forte na arquitetura. A arquitetura às vezes acha-se que é só um lado criativo e de concepção, mas não. Portanto, há um lado muito técnico de acompanhamento de obra, de lidar com problemas muito reais, não é? E tem que haver uma grande flexibilidade mental para se conseguir, muitas vezes, cativar quem faz a fazer as coisas. Portanto, que não é fácil. Pronto. Portanto, a pele, para mim, é um órgão. Eu acho que a arquitetura vai nesse sentido, vai-se cada vez aproximar mais do ser humano, vai se tornar complexa
cada vez mais complexo, e já é neste momento, já são domóticas, há uma série de coisas ligadas a isso, portanto, e vai cada vez mais no sentido do corpo humano e vai se transformar mais nisso, portanto. Mas, precisamente por isso, eu gostava de ler também mais um texto que escrevi, muito simples, sobre essa matéria. Portanto, eu vou ler. A teoria das complexidades é a base da dinâmica não linear, ou seja, um estado da matéria que, apesar de não ser caótico, também não é estável no limiar do caos. Através de vários ensaios científicos, verificou-se que quando as estruturas não estão estáveis, mas se encontram num estado caótico, é quando se verificam as maiores mutações das mesmas. Instituto de Inteligência Artificial de Santa Fé, no Novo México. A dinâmica linear faz o homem chegar à Lua. Se a nave desvia da sua trajetória prevista, o homem corrige a trajetória e a nave chega ao seu destino. É programável. Por exemplo, há um projeto de um arquiteto alemão que fez uma casa junto a uma autoestrada e, conforme os fluxos de trânsito, a casa fecha ou abre. Por exemplo, se tivermos um intervalo, se tivermos um intervalo entre 0 e 20 carros, a casa tem uma determinada forma. Se forem de 20 a 40, ela transforma-se e começa-se a compactar. Pronto. Mas isso é dinâmica linear, portanto, é uma coisa que é programável, é fácil de executar, é possível, não é isso que eu estou a falar aqui. Pronto. Agora, voltando aqui ao texto, o projeto alemão. Portanto, a dinâmica não linear são estruturas complexas inteligentes que, por sua vez, evolutivas, não previsíveis. Transportando para a arquitetura, imaginem um projeto inteligente e evolutivo que o desenvolve como arquiteto, em que a matéria evolui para estados que nunca sequer se passaram pela sua mente. Um dia vai visitar o projeto que diz: que horror! No que isto se transformou. Ou então, que engraçado, nunca tinha pensado desta forma. As estruturas complexas associadas à arquitetura pode ser positivo como negativo, pois são inteligentes e evolutivas, mas uma coisa é certa, não serão certamente controladas por arquitetos. E é muito aliciante como teoria em aplicações arquitetónicas, mas se um dia se for possível, os objetos criados deixarão de ser arquitetura. Na história da arquitetura, todos os projetos construídos e não construídos foram projetados tendo em consideração as técnicas construtivas existentes no seu tempo, as necessidades sociais e humanas e por questões estéticas ou mesmo contra reações estéticas. Para concluir, como um arquiteto desenha um projeto que não sabe no que se vai transformar. Pronto. Eu agora gostaria de só mostrar umas imagens de um projeto, no fundo, do que tivemos a falar, da relação da importância da arquitetura na forma como as pessoas e na ligação com o mundo das pessoas e na própria personalidade das pessoas. Okay? Não, eu vou. Não tem problema. Ok. Ok? Pronto, isto é uma coisa que eu não falei, também importante é a forma como nós nos expressamos, não é? Portanto, o nosso pensamento crítico e criativo, que são os tais 20% e a racionalidade toda, nós temos que arranjar uma forma de linguagem de explicar as nossas próprias intenções. Pronto, aqui é um exemplo disso. Portanto, isto é um complexo de idosos, portanto, uma residência sénior que nós chamamos velódromo, porque achamos que é onde as pessoas se vão divertir. Não gostamos dessa conotação. E são 53 unidades que estão ali marcadas. Isto é uma espécie de planta esquemática. Pronto, há um edifício central e de todas as casas têm acesso àquele edifício central onde estão todos os equipamentos, portanto, bibliotecas, livrarias, cabeleireiro, piscina, uma capela, porque, contrariamente ao que as pessoas acham, há imensos casamentos nos lares de terceira idade. É um fenómeno engraçado. Portanto, e nós tivemos isso tudo em consideração. Portanto, a nossa ideia foi criar um lado técnico,
ligado à nossa cultura, portanto, um complexo ligado à nossa cultura, mas com um know-how já técnico muito grande, porque vocês vão ver, parece um edifício muito simples, mas realmente há uma complexidade muito grande. Portanto, vocês veem estes desenhos aqui em baixo, portanto, é uma espécie de caixa, uma almofada de ar, que permite que no inverno o ar se mantenha e mantenha as casas quentes, no verão o ar sai e permite ventilação. Portanto, são os cubos brancos, já vão ver, com apoio de energia solar, pronto. E que depois à noite se transformam em luz. Portanto, a própria arquitetura. Eu vou passar para a frente, para não perder muito tempo, não sei se estou a demorar muito tempo ou não. Pronto. Isto é uma imagem do objeto construído. São as tais casas que nós devemos, cada unidade, cada casal, isto é para casais viverem. Portanto, foi pensado como uma espécie de micro-cidade. Portanto, porque atualmente os lares de idade que existem, de uma forma geral, têm um problema gravíssimo nas pessoas, porque são feitos, portanto, são os quartos onde as pessoas dormem, têm uma sala de estar, onde todos têm direito a uma cadeira, e quando a cadeira está vazia, todas as pessoas percebem o que aconteceu, não é? Portanto, aquela pessoa não volta mais. E é de uma violência brutal, pronto. E nós tentamos inverter esse processo de alguma maneira, não querendo, pronto, achamos que conseguimos tentar ir um bocadinho, pelo menos, mais longe do que esse princípio. Pronto. E então são 57 unidades, como vê, todos os lados têm rampas, as pessoas não precisam subir de graus. Isto é uma imagem do que é, portanto, esta compactação de casas, não é? Portanto, criamos umas ruas muito mediterrânicas, que têm a ver com a nossa cultura, em que são ensombradas, as coberturas brancas, tipicamente uma construção alentejana, mas que, no fundo, é um refletor de luz, não é? Portanto, porque é o branco, porque reflete a luz, portanto, mantém a eficiência energética muito maior em todo o complexo. Pronto. E toda esta área, no fundo, é uma área em que compactamos a casa, um bocadinho quase como uma cultura muçulmana, e ao mesmo tempo liberta-nos áreas de estar, onde as pessoas podem ter a opção de estarem onde quiserem. Portanto, eu não sou obrigado a estar ou no quarto ou na sala de convívio. Portanto, eu posso estar tanto no quarto, como a jogar as cartas cá fora, como em N sítios do complexo. Tem N espaços, tem essa liberdade. Que não quisemos deixar de sentir. Portanto, aqui é o edifício principal, que tem os quartos com as zonas acamadas, quando não conseguem, de facto, mecanicamente funcionar. Portanto, tem áreas previstas para isso, onde tem quartos de visitantes, que podem vir e viver o espaço mutuamente com as pessoas que lá estão. Pronto. Eu vou passar isto depois. Depois é muito interessante, todas estas áreas têm jardins para chás, são áreas em que as pessoas podem cultivar chás, e isso para nós é fundamental, portanto, que as pessoas não acabem por manter esse espírito, tanto mental como mecânico e físico, ativo. Pronto. Então propomos essa situação. Depois, e aqui entra o conceito de flexibilidade da mulher, não é? Pronto, em que a própria matéria, que durante o dia é refletora de luz, à noite inverte, portanto, é emissora de luz, passa a ser um elemento emissor. A arquitetura transforma-se em luz, neste caso. Ele não está a andar, já fiz a geneira. Eu vou avançando. Portanto, a própria luz do complexo é feita pelas casas. Pronto, isto é uma imagem real, não é um 3D, é uma fotografia real. Portanto, o que vemos são as ruas iluminadas, portanto, a arquitetura vira-se em luz. E depois criámos mais um ponto, porque é que aquela casa está de outra cor. Como criámos a tal caixa de ar, por uma questão de eficiência energética, colocámos um ponto de iluminação alternativo com um botão. Quando as pessoas têm uma emergência, carregam no botão, avisa à central e localiza o problema. Portanto, é uma forma de localização do problema. Pronto. O complexo eu só queria concluir isto rapidamente, para passar... Peço imensa desculpa. Pronto. Foram criadas bolsas de convívio
Paracetas com pequenas hortas para promover a sociabilização entre as pessoas, assim como o movimento físico. O complexo é composto por unidades autónomas que promovem uma vivência que respeita a individualidade de cada par, enquanto assim for possível. Pronto, e a nossa ideia foi essa. E isso eu associo um bocadinho à humanização das coisas. Portanto, na arquitetura, a parte da humanização. Não tanto a réplica de que queremos fazer casas com forma de pessoas, mas usando os princípios da humanização transportante para o nosso trabalho. Obrigado.